Na primeira aula nós estudamos esses temas introdutórios e foi na segunda aula que nós aprofundamos o estudo do direito autoral. Foi na segunda aula que nós entramos na Lei dos Direitos Autorais e estudamos basicamente seus principais artigos e que foram divididos aí nesses tópicos que estão nesse slide, para facilitar, né, a visualização da matéria. A nossa matéria vai até o tópico 8º ali, que são as limitações aos direitos autorais. Começamos conceituando que os direitos intelectuais são os conjuntos das normas que protegem bens imateriais, né, que não podem ser tocados, que são frutos de criação do ser humano, né, do intelecto humano, como obras intelectuais, né, livros, filmes, fotografias, marcas, patentes, né, tudo isso são produtos protegidos por essa parte da legislação brasileira, né? E esse ramo vem tomando muita importância nos últimos anos porque a sociedade está cada vez mais digitalizada, né? Esses ativos intangíveis, né, cada vez mais ganham valor na sociedade, né? Uma sociedade cada vez mais online, cada vez onde os trabalhos repetitivos são feitos por máquina, o ser humano vem ganhando centralidade e suas criações intelectuais, que jamais serão, né, imitadas por máquinas. Então é isso que a gente estuda nesse semestre. Mais especificamente, no primeiro bloco, nós estudaremos direitos autorais, que são as obras intelectuais. E para o semestre e para a segunda nota, nós vamos estudar, né, as marcas, patentes, softwares, outros elementos também protegidos pelo direito brasileiro. É preciso entender que esses direitos intelectuais, eles, por um lado, protegem o criador, né, o ser humano que criou e que, por isso, deve receber as devidas benesses dessa obra, e também, de um outro lado, o interesse coletivo, né, em proteger as criações para os seus inventores, para que eles possam ganhar com isso e continuar fazendo invenções e criações. Então, a proteção do direito autoral, o direito intelectual como um todo, há um interesse coletivo, né, na proteção da criação de obras, né? Então, tem esse pano de fundo também, um olhar para o criador, né, e um olhar para a sociedade que se beneficia de pessoas trabalhando e tendo segurança para criar produtos e serviços. Os direitos intelectuais são bens imateriais porque eles são diferentes, eles não são como um carro, um veículo, né, um imóvel que você toca, né, que você tem a posse dele, né, física. Bens imateriais, eles estão no plano subjetivo, mas nem por isso eles não são protegidos, né? Então, tem essas características interessantes aqui de que direitos intelectuais podem ser usados ao mesmo tempo por várias pessoas, coisa que um carro não pode. Não há desgaste físico, porque está, né, no plano apenas das ideias, no plano subjetivo, né, e também não há como ter posse. E a última observação desse slide é que o direito cria uma exclusividade jurídica, artificial e temporária, conferindo ao titular ou controlador desse direito a exploração financeira desse recurso, né, desse bem. E nós começamos a tratar de uma distinção muito importante, né, dentro aqui especificamente já dos direitos autorais, que é a matéria da nossa primeira prova, da distinção dos direitos morais autorais e dos direitos patrimoniais autorais. Esse tema é tão importante que a gente voltou a estudar, iniciou o estudo dele no início da segunda aula, então a gente vai ver isso mais à frente aqui nesse vídeo. Mas prestem atenção porque cai na nossa prova e em muitas provas de concursos. Então, o direito intelectual ele se divide nos direitos autorais e nas propriedades industriais. Na nossa P1 estudaremos o direito autoral e para P2 estudaremos a propriedade industrial, que estuda as patentes, as marcas, os desenhos. Então, é algo voltado para o mercado industrial, né?
e é diferente do direito autoral. O direito autoral ele possui base constitucional, né, no artigo 5º, inciso 27, que diz que aos autores pertence o direito exclusivo da utilização de suas obras, bem como isso é transmissível aos herdeiros. No inciso seguinte, a Constituição garante a proteção em obras individuais, coletivas e a questão da fiscalização desse aproveito econômico que tem que chegar, né, nos criadores ou nos intérpretes e respectivas associações sindicais. Cabe ressaltar, ainda não tinha falado, que a Lei dos Direitos Autorais, essa Lei 9.610, ela trata dos direitos autorais e conexos, que são os direitos também de quem participou da criação, ou foi intérprete, né, ou foi o redator, enfim. Nós vamos aprofundar isso agora à frente. Mas fica aqui registrado que, né, no plano infraconstitucional, a principal legislação é a Lei 9.610, que trata especificamente do direito autoral, que é a matéria da prova. Mas outras leis também relevantes é a Lei de Propriedade Industrial, matéria da nossa segunda prova, e Lei do Software também. Aí passamos a analisar princípios dos direitos autorais. Os principais, existem muitos outros, mas os que mais caem em prova são esses. E o primeiro que a gente trouxe foi o princípio da criação intelectual. Significa que, para que se considere criação, né, há necessidade de que seja uma criação do espírito humano e que isso se exteriorize. Informações brutas, conhecimentos comuns, você não pode registrar como seu. Por exemplo, uma receita simples de bolo, né? Misturar a farinha com ovo com fermento. Você não pode patentear essa receita porque isso é um conhecimento comum ou isso é informação bruta da natureza que às vezes por mero acaso juntou e isso não há proteção quanto a isso. Fenômenos da natureza, etc. Além de a obra a ser protegida ter que ser criação humana, ela também precisa se exteriorizar, né? Uma ideia, ainda no foro íntimo do inventor, né, na cabeça do autor, ainda não é protegida. Ele precisa exteriorizar através de um suporte físico, digital, poder provar futuramente que aquilo já tinha sido pensado antes e exteriorizado. O que está na cabeça, apenas no mundo das ideias, não pode ser protegido. Outro princípio é o da territorialidade, no sentido de que todo país tem a sua soberania. Então, a proteção aos direitos autorais ela vale naquela territorialidade, nas fronteiras do país. Porém, os países têm acordos internacionais, tratados, que regulamentam, né, esse direito autoral, de modo que, muitas vezes, uma obra intelectual produzida aqui no Brasil, ela também terá proteção em outros países, no grande número de países, né, que existem, porque esses tratados protegem internacionalmente essa proteção, ainda que estende essa proteção, né, dos territórios dos países para outros. Porque é uma segurança, né, também para os inventores, né, de que sua ideia vai criar uma medicação e que isso não vai ser usado por outros países, né, de forma gratuita. Ou se esse país vier a usar, quebrar uma patente, né, desrespeitar uma patente, ele vai ser punido por algum órgão internacional previsto nesses tratados. O mais conhecido e o mais importante é o tratado chamado Convenção de Berna. Outro princípio muito importante é o da função social da criação intelectual, né, que nos direciona para o entendimento de que nem toda criação deve ser protegida como a gente vem tratando. Às vezes, é mais importante para a sociedade que aquele conhecimento circule,
que contribua para o progresso cultural ou científico, né, daquela região. Então, existem exceções legais ao direito de exclusividade, como, por exemplo, o que eu coloquei aqui, que é a famosa licença compulsória de quebra de patente. A gente vai até estudar isso para outra prova, né? Mas, assim, há casos em que a legislação autoriza que se, né, quebre o direito daquela patente para que possa se produzir em maior volume, em maior escala, reduzir os custos e atingir mais, né, pessoas. Então, essa é a ideia. Por um lado, tem-se a proteção, a necessidade da segurança jurídica. Por outro lado, toda criação também tem que olhar para o lado social, cultural, né, e científico. No estudo dos principais princípios, nós iniciamos, né, a segunda aula, que foi um estudo específico da lei, né, da Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 98, e os seus principais artigos. E nós começamos tratando de que essa lei trata especificamente, né, das criações artísticas, literárias e científicas, né, os direitos autorais, e ela não trata da proteção industrial, né, as marcas, patentes, que nós vamos estudar depois. Por outro lado, chama a atenção que essa lei trata não só dos direitos do autor, mas também de todos que participaram da cadeia de produção, como os artistas que interpretaram aquela obra, músicos que executaram aquela música, produtores fonográficos e até mesmo as empresas que são donas desses direitos. Então a lei trata disso tudo. São chamados direitos conexos. E esse slide traz uma reprodução, né, do artigo 7º da lei, que diz o que é protegido pela lei, né? Livros, textos, músicas, obras de arquitetura. O programa de computador ele vai ter uma regra específica, a gente não precisa ficar preocupados para a nossa prova. E os demais, coreografias, mapas técnicos, tudo isso é protegido e vocês vão ter esse rol aí à disposição de vocês na hora da prova. Já esse slide, ele traz, né, a reprodução do artigo 8º da lei, que trata do que não é protegido pela lei. É algo que já é de domínio público, como ideias que ainda não foram, né, extravasadas no papel, métodos, sistemas, conceitos matemáticos, né, uma fórmula matemática não pode ser, né, protegida porque ela é de domínio público. Esquemas, formulários. Você cria um formulário para os alunos ou para fazer uma pesquisa, um formulário não é protegível. Texto de lei, decisão judicial, ato judicial, parecer do Ministério Público, qualquer ato emanado do servidor público na sua atividade não é cabível de proteção por direito autoral. Tá bom, gente? Atenção a esse requisito aí, desse tipo de obra não protegida. Por outro lado, informações de uso comum, como aí, por exemplo, receitas, né, culinárias, entre outros conhecimentos que são tradicionais. Neste slide 18, o ponto importante aqui é entender que somente pessoas físicas, né, pessoas naturais, podem ser autores de alguma obra. A lei admite que pessoas jurídicas, né, empresas, podem ser titular do direito sobre a obra, porém, criador é sempre um humano. E também o artigo aqui traz o artigo 15, que fala que as obras podem ser criadas individualmente, em coautoria ou de forma coletiva. E aqui iniciamos o ponto mais importante da matéria, né, que mais cai na prova, que é sobre os direitos morais do autor e mais para frente os direitos patrimoniais do autor. Né? Vamos prestar bastante atenção aqui. Direitos morais do autor são aqueles ligados à sua personalidade. Né? Significa que tudo que foi criado está vinculado a alguém, né? Tem um pai ou tem a mãe. Direito e quem criou tem, segundo a legislação, no artigo 24, o direito de reivindicar a sua autoria.
né? Descobriu que tem algum artigo sendo publicado que foi você que escreveu. Você tem direito de ser incluído o seu nome. Direito de ter o nome indicado em uma obra. Você foi coautor, por exemplo. Direito de preservar a integridade da obra sem alterações. Modificar a obra você pode. Retirar a obra de circulação você pode. Os direitos morais do autor têm três características muito cobradas em prova. A primeira é a ser inalienável. Você não pode vender, transferir, ceder o seu direito à autoria, a sua vinculação à autoria. Isso é pessoal, né? Um compositor pode vender o direito de exploração econômica de uma canção, mas não pode transferir a autoria da música, né? Esse foi o exemplo que eu trouxe. Inalienabilidade. Outra característica é a irrenunciabilidade, né? O autor da obra, o pai ou a mãe da obra, não podem dizer que não é sua, nem se eles quiserem, né? Isso é, inclusive, um interesse social, né? De que sempre você vai ter uma autoria. É vedado o anonimato, né? Nesse sentido. Então, é importante saber, né, essa peculiaridade desse direito. Ele é um direito indisponível. A terceira e última característica é ser permanente. Os direitos morais do autor da obra, ele é vinculado para sempre a esse autor da obra, até mesmo após a sua morte. Então, isso é uma característica muito relevante. Para sempre a obra de Shakespeare vai ser de Shakespeare, embora ela possa cair em domínio público, como a gente vai passar a estudar agora, e aí ser explorada patrimonialmente, o que é diferente do direito moral, que esse é estático, inclusive passa para os herdeiros, né, do autor. E agora sim, os tão importantes direitos patrimoniais do autor da obra. Os direitos patrimoniais dizem respeito à exploração econômica da obra. Ou seja, direito de reproduzir, distribuir, traduzir, adaptar, mostrar para o público, incluir numa novela, né? Tudo isso é uma exploração econômica da obra. Diferentemente dos direitos autorais morais, os direitos autorais patrimoniais, eles podem ser negociados, transferidos, passados para terceiro, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Existem três formas de exploração da obra: através de um licenciamento, né, um contrato de licenciamento, um contrato de cessão de uso e venda dos direitos patrimoniais. É preciso que vocês saibam a diferença dessas três formas. O licenciamento é a autorização do uso da obra para terceiros. Porém, o autor continua sendo o dono da obra, né? Ele vai apenas permitir que terceiros explorem. O licenciamento, ele geralmente ele é curto, né? É para uma vez, botar numa roupa uma marca da Disney, cantar um cantor cantar uma música num show de outro autor por uma vez ou durante uma temporada. São licenças normalmente limitadas a tempo, território, forma e meio de exploração. Na seção dos direitos autorais, na seção, o autor transfere a titularidade dos direitos patrimoniais. Não é por um período de uso, é a transferência total por um período. Mas que aí esse proprietário, novo titular desses direitos, vai poder explorar o uso por um período, entendeu? E aí ele é um pouco mais profundo, né, do que a licença. Você entrega a titularidade para ser explorada para, depois de um tempo, voltar, né, para o autor, ou talvez nem voltar, que é o que a gente vai ver no seguinte. Mas então é isso. Mesmo os direitos patrimoniais estando na mão de terceiros por um longo período, o autor continua sendo
o autor, né? Os seus direitos morais sobre a obra continuam intactos. E por fim, não estamos mais falando de cessão nem de licença. Agora é a venda, né, que é a transferência definitiva dos direitos patrimoniais, né, inclusive podendo envolver parte dos direitos ou os direitos inteiros. Se eu não me engano, os direitos, por exemplo, do Michael Jackson, a família vendeu uma parte, dos Beatles também. Então, empresas interessadas em explorar esses direitos econômicos negociam com os herdeiros, né, de uma forma definitiva, né, para sempre, esses direitos. Então, atenção a esses três aí, saibam explicar. Já chegando ao fim, mas ainda não menos importante, tratamos da duração da proteção. E existe uma questão dessa na prova, que vocês vão precisar calcular quando a licença vai expirar, né? Quando que a proteção, melhor dizendo, autoral, vai expirar. E a Lei dos Direitos Autorais, no seu artigo 41, ela determina que os direitos autorais dura por toda a vida do autor e a partir do momento que ele morre, no ano seguinte, passa a contar 70 anos de proteção. Passado esse lapso temporal, a obra cai em domínio público. O que significa que as pessoas, para utilizarem aquela música, aquela obra, aquela novela, não precisará pagar direitos autorais para o titular, né? Geralmente a família ou alguma empresa que eles tenham licenciado, cedido, tá bom? Aqui um exemplo, autor falece em 10 de julho de 2000. O prazo começa em 1º de janeiro de 2001. Soma-se 70 anos, a proteção termina em 31 de dezembro, então, a partir de 1º de janeiro de 2071, a obra entra em domínio público. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, podem me procurar aí sobre essa parte aí, manda mensagem aí pelo AVA. Aqui vem uma justificativa, né, desse prazo de 70 anos, que é para garantir o sustento do autor em vida, beneficiar os seus herdeiros, incentivar a criação intelectual, né, se você sabendo que você vai criar, você está protegido, evitar monopólio eterno da cultura. Veja, é um equilíbrio. A lei traz um equilíbrio entre o interesse privado e o interesse público, de modo que, né, a sociedade vai poder circular o conhecimento, aquela arte, aquela obra, livremente a partir de determinado momento. E por último, tratamos do artigo 46 da lei, né, tem muitos outros importantes, mas os mais importantes que caem em prova são esses, e ele trata aqui das limitações, né, quando não se aplica o direito autoral, não há proteção. É para citação em trabalhos acadêmicos, né, você vai fazer uma citação referenciando, né, quem é o autor, quando foi publicado, e aí não tem problema você usar a obra. Uso para fins educacionais, né? Eu mesmo aqui no final do slide tem obras ali que serviu de consulta para esses slides, né? É a base dogmática da onde veio, né? A referência. Todas as obras, né, foram acessadas e não necessita de licenciamento. No caso até há um licenciamento, né? A faculdade gasta um valor bem alto com essa plataforma online, essa biblioteca online aí que repassa valores aos direitos autorais dos autores, né? Eles compram a licença para o livro constar aí no site. Fins educacionais, produção de pequenos trechos, paródias, sem ofender, sem alterar, né, sem, sem tornar vexatório demais, né, aquele fato. Uso privado sem finalidade comercial. Você não está explorando, não está ganhando com aquilo. É, Você pode, assim, pegar um livro emprestado, por exemplo, de um amigo, né? Você não está ferindo direitos autorais. E por fim, né, ao final de cada aula a gente faz um exercício de fixação. E também ao longo dos slides eu não comentei, né, tem links com julgados. É importante vocês acessarem e ler os julgados, porque
como eu disse, a prova é muito direcionada a casos reais, né? Então é sempre bom vocês também ficarem acompanhando com a jurisprudência, né? Os julgados. Então, um abraço a todos, fico à disposição aí, como eu já disse, e boa prova. Ah, só mais uma observação: o trabalho, né? Eu não tenho como compartilhar aqui, agora que eu estou lembrando, mas vocês precisam encontrar um julgado, né, igual a esses que vocês têm os links aí, e responder algumas perguntas sobre esse julgado, né? Cada aluno com um julgado diferente, né? Existem milhões e milhões de julgados, é difícil até escolher o mesmo. E aí vocês vão explicar, né? Preste atenção lá, os direitos morais envolvidos, os direitos patrimoniais envolvidos, conseguir preencher isso. Se tiver dúvida, pode mandar uma mensagem no AVA, tá bom? E isso aí é um tema muito importante. Então, espero ter contribuído aí para essa caminhada e que vocês consigam tirar uma nota boa para a gente seguir para o segundo bloco e encerrar esse tema tão interessante, tá bom? E também vou deixar a lei que vocês vão poder usar no dia da prova aí no AVA para vocês imprimirem. Eu vou colocar numa versão com uma letra um pouco pequena, mas que dá para ler. E aí, quem quiser, quem tiver condição de imprimir maior, quem quiser, quem tem impressora, aí pode imprimir num formato um pouco maior. Mas no dia da prova todos serão verificados, né? Todo esse material que vocês vão usar. Porque só pode constar o que está na lei. Tá bom, gente? Um abraço a todos, então. Até a próxima.